Estamos de volta no O2, um videocast, podcast em parceria com a ONU FM e com a Oeste Respira. Eu sou a Susana Monteiro, estou aqui com o Vítor e hoje temos uma convidada mais uma vez muito especial. Ela é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e é especialista em Pediatria Médica. Entre 2009 e 2011 exerceu o cargo de Ministra da Saúde, estando hoje no cargo de Presidência da Cruz Vermelha Portuguesa, entre muitos outros, porque, como vamos ver, é uma mulher que não para e já tem um currículo gigantesco. Temos connosco, então, a doutora Ana Jorge. Bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia. É um gosto estar convosco e por cima para falar sobre estas coisas. Exato. Parece que é o tema da conversa de hoje. É, sem dúvida. Queria, então, começar por fazer a nossa pergunta já habitual aqui do O2, que é: o que é que fez hoje pela sua saúde mental? Eu dormi um bocadinho melhor. Eu hoje acordei sem despertador, porque podia fazê-lo, o que significa que tenho andado um pouco cansada e, portanto, isso percebia que era bom fazer isso e portanto, tirei um dia de descanso e depois vim conversar convosco. Mas o dia-a-dia é preciso pensar que, primeiro, que não há saúde mental sem haver saúde física e não há saúde física sem saúde mental. Portanto, esta separação que durante muito tempo foi feita, a Organização Mundial de Saúde anda a chamar a atenção para isso há muito tempo. E, felizmente, hoje falamos muito de saúde mental e falamos de prevenção e, portanto, o dia-a-dia de cada um de nós deve ser saudável, quer dizer, devemos sempre tentar fazer coisas que gostamos. E essa é a principal coisa. Ou, se não gostamos, tentar torná-las mais apetecíveis. Deixa-me perguntar-lhe esse pequeno luxo que se concedeu a si própria hoje, pelo que conhecemos do seu percurso, também foi uma aprendizagem, ou seja, ao longo da vida, pelo que sei, desde muito jovem sempre foi muito focada no trabalho, nas suas metas, sempre foi muito virada para o fazer. Isso foi algo que foi aprendendo. Como é que era mais para trás? Conseguia criar esses momentos para si? Às vezes é difícil mesmo hoje. Eu faço um esforço para parar. Isto é, tenho que ter muita consciência de que em determinada altura eu tenho que parar. E hoje eu trabalhei o fim de semana. Portanto, estive ocupada todo o fim de semana e achei que por isso era importante tirar o chamado dia de folga, não é? E que às vezes eu não faço isso, porque pronto, é preciso fazer coisas e outras atividades, e isso vai-se aprendendo também ao longo da vida, porque apesar de tudo eu sempre me envolvi em muitos projetos das mais diversas naturezas, não só do trabalho obrigatório. Quando eu digo trabalho, é o trabalho obrigatório do qual a pessoa é remunerada como tal, não é? Mas além disso eu fiz muitas outras coisas, como vocês já sabem também, porque andaram aí a ver, que tem no fundo algo que me dá algum gosto e prazer, portanto que no fundo é tentar conciliar a vida profissional, e eu tive a sorte de conseguir fazer mais ou menos sempre aquilo que gostava, mas tenho um princípio, que é: eu tenho que tornar as coisas gostosas, isto é, eu tenho que gostar do que faço, portanto o melhor é dar a volta. E quando eu chamo de dar a volta, é conseguir encontrar nas coisas que às vezes são menos boas, as partes mais positivas de cada coisa para poder ter alguma satisfação. E eu acho que isso é aquilo que faz que é isso que contribui para a saúde mental, tirar os pequenos prazeres da vida. Por exemplo, ir fazer um sítio qualquer para tomar um bom café. Eu sou aficionada de café, quer dizer, sou muito café e gosto de bom café. E sou capaz de ir mais do que ir, por exemplo, a um restaurante, mas a um sítio onde eu bebo um café que é bom, porque me dá muito prazer fazê-lo. Pronto. É evidente que muitas destas coisas se aprende e se joga ao longo da vida, mas para fazer isso nós temos que nos conhecer a nós próprios. É exatamente isso que eu queria perguntar agora, se esse lado positivo, ou ver esse lado positivo nas coisas, é algo que a acompanha desde pequena ou foi algo que foi construindo ao longo da vida? Eu acho que também fui construindo, não é? Pronto, eu faço este ano 50 anos de licenciatura, não é? 50 anos de profissão, 73. Portanto, é assim um marco interessante. Nem sempre tudo foi fácil, não é? Pronto.
E tive a sorte também de ter a consciência de que em determinada altura a pessoa precisa pedir ajuda. E não precisa de estar em grande sofrimento para poder saber e identificar que precisa de ajuda. Precisa de ajuda para se conhecer e para poder ultrapassar as dificuldades. Eu costumo dizer muito, às vezes já tenho falado sobre isso, e eu acho que é importante porque desmistifica muito as questões da saúde mental, da doença mental, tudo isto. E eu fiz ao longo de muitos anos, por opção, inicialmente porque tive algumas dificuldades na vida, quer dizer, eu não estava bem, e eu fiz grupo análise durante 10 anos. Pronto, é um esforço muito grande, quer do ponto de vista da organização do dia, porque 3 vezes por semana eu tinha uma sessão ao fim do dia, portanto isto implicava uma organização e é oneroso, pronto, não é barato, isto é uma coisa relativamente, mas foi um investimento grande, destes 2 pontos de vista, mas eu sabia que isto me ia dar um resultado. E depois, mais tarde, fiz também uma experiência de psicanálise, portanto, chamada de divã, não é? E eu costumo dizer isso porque eu acho que sou uma pessoa normal, dentro daquilo que é o habitual das pessoas, dentro da norma, que não há normal, mas pronto, esta normalidade, mas que estas experiências são muito boas do ponto de vista pessoal e obviamente que no meu trabalho isto também se reverte, quer dizer, ajuda-nos a conhecer e portanto a ser capaz de estar com os outros mais facilmente, porque a conversa sai melhor, quer dizer, porque nos ajuda a escutar, a ouvir e portanto ser capaz de dialogar e a ter consciência de si. E isso é que é muitas vezes a importância da promoção da saúde mental. O que acabou de dizer, eu penso que ecoa muito em mim e acho que também ecoa em muitas das pessoas que nos estão a ver e a ouvir, que é precisamente, disse uma série de coisas acho que muito democráticas a nível de muita gente poder rever-se nelas, que é não termos pejo em ser nós próprios, procurar ajuda, seja ela mais médica, seja ela no contacto com quem nos rodeia, quer o que disse há pouco muito interessante, que é a grupo análise, neste caso, algo que nos ajuda a pôr-nos no lugar do outro, que é algo que também é uma expressão que usa muito e penso que é crítica. No seu caso também a ajudou, segundo sei, também a lidar com o tema do conflito, ou seja, como é que gerimos os conflitos, os nossos conflitos interiores e os nossos conflitos com os outros. Pode-nos falar um pouco mais como é que foi a sua experiência a esse nível? É assim, para podermos gerir o conflito não temos de ter medo dele. Eu não gosto nada de conflitos, tenho que vos dizer, eu dou tudo para que não haja um conflito entre pessoas, não é? E às vezes consegue-se prevenir, outras vezes nem tanto. E uma das formas de o fazer é, primeiro, a pessoa tem que ser capaz de estar e não ser muito imediatista na resposta, quer dizer, de ter a capacidade de ouvir e ser capaz de que a conversa flua num grupo de pessoas ou entre as 2 pessoas, dar espaço e tempo a cada um de falar para depois nós reconstruirmos. Isto aprende-se, quer dizer, muitas vezes, quer dizer, é inato, não é? Quer dizer, a pessoa pode desenvolver este tipo de competências ou de uma forma mais formal, como eu fiz, ou de uma forma menos formal, tendo um grupo de amigos com quem, ou de tertúlias, que são coisas muito interessantes sobre temas e que nos ajuda a conversar e a ouvir. Mas o que eu acho muito importante em todos é nós termos a capacidade de ouvir, de ter tempo. E o tempo não é em horas, quer dizer, é disponibilidade, quer dizer, é mais isso. Aliás, há uma história que eu posso contar, a história engraçada, e já há muitos anos, portanto não é uma coisa recente. Eu trabalhei uns anos grandes no Estefânia, onde me formei como pediatra, e era acusada pelas minhas colegas que trabalhavam comigo, que eu parava em todos os cantos. Porque eu encontrava uma mãe que ia ter comigo e eu parava porque ela me podia dizer qualquer coisa sobre o filho. E eu ouvia, e às vezes tinha tempo de responder, outras vezes não, mas obrigatoriamente eu parava e dizia, olha, eu agora não consigo, mas daqui a bocadinho eu já falo consigo. E isto diminui, quer dizer, e elas diziam, paras em todos os cantos, isto não pode ser. E disse, não, mas isto resolve muitos dos problemas, que é a disponibilidade naquele segundo, a pessoa olho no olho, como estou a fazer consigo, e dizer, eu já venho cá. Faz diferença. Faz a diferença, portanto, que é ser capaz de perceber
que o outro naquela altura precisa muito de ajuda. Precisa muito de ouvir, de alguém que lhe diga, estou aqui. Isso é a essência de ser médico e a essência de ser humano. É fundamentalmente ser humano. Porque nem todos os médicos fazem isso. É evidente. Quer dizer, a medicina, para mim, é uma ciência, mas é uma ciência que tem uma componente humana muito grande. Aliás, foi por isso que eu fui para a medicina. Eu tive ali duas vertentes, ou para um lado ou para o outro, pendendo para uma coisa mais científica ou para uma coisa mais social e humana. E porque eu gostava muito de tecnologias. Pronto, tecnologia não é como agora, porque não havia, não é? Mas pronto, de física, de arranjar coisas, de aparelhos, de desmanchar, tirar e pôr. Eu gostava de matemática, eu era boa na matemática e depois, depois houve uma altura que eu pensei para o serviço social, portanto, para uma coisa mais social, que era na altura uma novidade ainda, portanto, estamos a falar nos anos 70, nos anos 60. E depois disse, não, eu vou conciliar as duas vertentes, que é no fundo a medicina, não é? Que é a pessoa poder ter uma componente mais técnica, mais científica, mas não descurar a relação humana, que é de facto o essencial. Metade das queixas, metade dos sintomas, metade daquilo que os doentes têm, desaparece com uma boa... Desaparece, ou melhor, diminui, não é desaparece, mas pronto, fica melhor quando se ouve e quando se está atento. Exato. Falando um bocadinho agora da sua carreira de medicina, sendo médica pediatra, aliás, tem um fator às vezes um bocadinho mais obscuro, não é? Que às vezes lidamos com doenças que são muito chatas, especialmente já no adulto, então na criança, pior ainda. Como é que se lida com a má notícia? Exato, como é que gera? Na pediatria, eu sempre trabalhei muito com a chamada doença crónica, muito pouco na doença aguda, que é aquilo que é mais habitual nas crianças, felizmente que são de pouca duração e todos os miúdos têm doenças que passam. A doença crónica é mais complexa, como é óbvio, mas tem aquela componente mais humana, que é de poder acompanhar ao longo de muito tempo mais a criança e a família. Nós não conseguimos tratar crianças sem ter pais, como é óbvio, ou quem cuida da criança. E, portanto, essa parte é importante tê-la presente, nunca mentir, às vezes não se diz a verdade toda de uma vez. Vai aos pouquinhos. Porque temos que responder com verdade àquilo que os pais querem saber. E, portanto, isto muitas vezes é por etapas, não é? Outras vezes é preciso mesmo partir a louça, e quer dizer, dizer mais notícias. E isso só se consegue fazer quando se tem bem, isto é, com menos sofrimento, quer dizer, com algum sofrimento para todos, mesmo para nós, para os profissionais, mas ter uma equipa. E isso, o trabalho da equipa é fundamental. Porque houve uma altura que tinha uma missão espinhosa, que era dar as más notícias aos pais dos bebés acabados de nascer, porque houve uma altura que aquilo era relativamente frequente, felizmente, que hoje não. E eu acabava de fazer, eu dizia, fiz o estrago, ia a correr ao gabinete da assistente social e disse, vá lá ter com a mãe, porque eu já estraguei tudo. Eu agora preciso de alguém que dê colinho e que perceba isto. Portanto, porque trabalhávamos em equipa, não é? Portanto, essa é outra forma também de fazer as coisas, é ter uma equipa para se poder trabalhar. Ninguém trabalha sozinho, ninguém pode fazer tudo sozinho. E eu pegaria também um pouco por aí toda essa experiência de trabalhar em equipa, de saber que quando chegamos aos nossos limites está a hora da outra pessoa da equipa chegar a entrar em cena, e da forma como geriu na sua vida as questões do ambiente de trabalho. Eu acho muito interessante algo que disse sobre a importância de a equipa e ambiente de trabalho criar um espaço para se falar dos sentimentos. E era uma prática que também seguia no Estefânia, segundo em tempos disse. Fala um pouco mais sobre isso, como é que criava esse espaço para se falar de sentimentos. Sim, dos profissionais? É que os profissionais não são insensíveis, não é? E uma das coisas que é importante ter em atenção na gestão das equipas é poder que elas falem daquilo que sentem, das dificuldades que têm, muitas vezes, no trabalho ou na relação que têm. E isso cria-se, não é preciso muito tempo, é preciso ter um espaço em que se faz isso.
durante algum tempo, principalmente quando entra gente mais jovem, quer dizer, com pouca experiência, mas isso é importante em todas as idades, mesmo hoje em dia a pessoa quando diz, eu já não posso mais. E se eu disser isso numa equipa, se calhar daqui a bocadinho tudo isto passou, não é? E isso era feito, de facto, no trabalho da equipa e de haver momentos de passagem da discussão dos casos, não é? Dos doentes, em que fazemos com uma sala fechada, quer dizer, com um grupo dos profissionais que estão envolvidos, falamos de cada um deles. E falamos mais quer dizer, não é só da patologia, como é que se trata aquela situação, como é que nós nos sentimos perante aquela situação, quer da criança, quer dos pais. E qual é a dificuldade que nós temos muitas vezes porque a relação empática nem sempre se consegue, quer dizer, porque de facto há situações muito difíceis. E há pais difíceis, exato, não é? Sim, sim. Por razões diversas, não é? Muitas vezes pela sua própria ansiedade e outras vezes não. E portanto, ou não se fala sozinho e tem-se alguém presente, ou trocamos, quer dizer, hoje falo tu, amanhã falo eu, mas temos é que combinar o que é que dizemos. E isso só se pode fazer quando se consegue ter o espírito de equipa de poder verbalizar os nossos próprios sentimentos, não é? Sobre a situação. Claro que há pessoas que fazem mais facilmente, outras menos, porque têm muita dificuldade em se expor, mas quando se dá um exemplo, depois a conversa ao fim do tempo acaba por fluir e isto enriquece muito as equipas. Isso é interessante o que diz, porque não é uma política, bom, não era certamente à época e hoje em dia não é essa política de o espaço de trabalho não ser só um espaço duro de factos e de mecânica e de processos, e ser também um espaço onde, quer na relação com o utente ou com o cliente, quer nas relações também que existem dentro das próprias equipas, essa conversa dos sentimentos poder acontecer. Foi um pouco esse espírito também que achava importante. Isto tem muito a ver também com a minha experiência pessoal, que é grupo análise me deixou também, não é? E eu trabalhei muito e tentei integrar, quer num sítio, quer depois já no Garcia da Horta também, as equipas de saúde mental neste espaço, não é? E que era a componente do outro lado, muitas vezes não para a intervenção direta sobre a situação, mas na nossa relação, fazer uma pequena análise, é como se tivesse aqui uma espécie de olheiro, a ver como é que nós funcionamos, mas em equipa, não é? Pronto, e isso ajuda um pouco. Há uma outra experiência interessante que tem a ver com isso e que agora que deu a tónica. Por um lado, hoje, e isso é um erro, eu acho que é um erro naquilo que tudo está muito cronometrado em minutos, deixou de haver trabalho de equipa, deixou de haver equipas de saúde, porque as pessoas correm de um lado para o outro. E isso não só é mais sofredor para as próprias profissionais, como agrava muitas vezes, ou melhor, não desenvolve a capacidade de intervenção, e isso deveria ser repensado. Aliás, eu já tenho de falar sobre a importância de constituirmos equipas com alguma consistência e alguma permanência. E, por exemplo, eu trouxe aqui há uns anos, faz também agora 20 anos, isto é engraçado, quer dizer, um grupo que foi Música nos Hospitais. E isto são músicos que fazem uma preparação. Isto começou com a pediatria, mas eu estou nos idosos, o que é também muito bom. Mas a experiência é que fazem música com instrumento, individualizando a intervenção junto de cada criança na altura ou dos pais, em pequenos momentos, e que só cantam se eles disserem que sim, que querem, se não saem. Mas nestas alturas ter também a experiência de ter um espaço para a equipa de saúde que lá está. São 5 minutos, não são mais que isso. 5 minutos não é nada num dia de trabalho e faz a diferença para a boa disposição, de que as pessoas param para poder cantar com os músicos numa sala fechada. Exato. Para eles profissionais. Dizem sempre que os médicos são os últimos a dizer doenças deles próprios, não é? A ver doença deles próprios. E isto... Nós não lidamos bem com a nossa limitação. Exato. E acaba por também ser uma doença muito falada do Fórum de Saúde Mental, que é o burnout, não é? Especialmente na parte da saúde, e que agora... aliás, os médicos não vendo as próprias doenças, acontece com mais frequência. Aliás, eu acrescentaria uma nota ao que a Susana disse.
nós nesta conversa não estamos a falar de política, mas podemos falar aqui e ali talvez de algumas políticas. O facto de não se ter criado esse espaço, ou mais recentemente, é um dos fatores que concorre para também fenómenos de esgotamento e de saída dos profissionais do sistema de saúde. E não estou a referir só à saúde, mas de uma forma geral, não haver este espaço de sentimento, para os sentimentos, para válvulas de escape, por assim dizer, do stress, ajuda a explicar? É capaz de ajudar um bocadinho, porque não é preciso criar um espaço especial, não é preciso ter uma hora para fazer isso, não é preciso dar tempo. É a organização da própria equipa. O que eu acho que neste momento também acontece, há pouca liderança de equipas, isto é, as pessoas, porque pressupõe que haja alguém que organiza o trabalho da equipa e que, portanto, conta ali um bocadinho e aproveita os momentos para fazer isso. Por exemplo, um dos momentos essenciais no trabalho, nomeadamente na área dos hospitais, que é onde isto se sente talvez mais, porque o confronto do dia-a-dia é muitas vezes com o sofrimento é muito maior, do doente e, portanto, com o embate com os profissionais, que é a hora do café. O café novamente. Essencial. Porque o café, aquela pausa que muitas vezes fazia à meia da manhã para toda a gente tomar o café, tem uma máquina de café no meio da sala de reuniões que, a meu ver, deve ser comum para todos os profissionais do serviço. Não há separação de médicos, enfermeiros e auxiliares. O sítio da sala de trabalho deve ser comum, exatamente para facilitar o contacto. Isto é muito contestado pelos meus colegas, eu sei. Ou às vezes também pelos enfermeiros, quer dizer, porque se sentem que... Mas não, eu acho que quando se trabalha num espaço, nós trabalhamos para a mesma causa. E esta pausazinha de café era o momento deste conforto, de ter tempo. E isso acabou um bocadinho com esta correria. Obviamente que houve vários condicionalismos, que foi as questões de carreiras, de salariais, da área da eficiência dos serviços, de se produzir mais, mas eu acho que dava para tudo, se as coisas fossem bem organizadas e pensar que se não tivermos recursos humanos capazes, nós pioramos toda a saúde dos recursos e dos doentes. E o burnout acontece em muitos deles porque não conseguem parar, porque depois porque não há um espaço, não há um tempo, não há uma preocupação, e os líderes devem ter preocupação com os seus profissionais e em determinada altura estar atentos a que alguém não está bem. Exato, ser a chamada de atenção, não é dizer para um bocadinho agora. Anda cá a conversar um bocadinho. Exato. Doutora, falámos ao longo destes minutos um pouco de várias fases da vida de todos nós e de como é que a saúde mental vai surgindo, desde a questão, os nossos desafios na infância, na escola, também falámos agora na questão do nosso ambiente de trabalho. Queríamos agora falar um pouquinho também na fase seguinte da vida, que é a fase do envelhecimento, e como é que também podemos abordar este tema da saúde mental em linha com tudo o que temos falado até agora. Há algo que passa por toda a sua biografia também, que é a ideia de cuidar, a importância de se cuidar dos outros. E na sua experiência teve isso de forma muito direta, nomeadamente também com a sua mãe, que teve, portanto, um AVC e que exigiu repentinamente que fosse cuidadora dela. Tudo muda num instante. Exatamente, tudo muda num instante, esse livro de 2015. Fala-nos um pouco disso e como é que isso nos ajudou a si e talvez possa ajudar a todos nós a refletir um pouco como lidar com este processo de envelhecimento, quer em nós, quer naqueles que nos são próximos. Eu quando refleti um bocadinho nisso, no tudo muda num instante, o AVC da minha mãe foi muito cedo, não é? Ela era uma mulher muito jovem ainda e era um bocadinho o meu amparo de algumas coisas, né, da vida, não é? Portanto, uma grande ajuda e de repente passei eu a ser a cuidadora não, mas já pelo menos a ter a responsabilidade de organizar as coisas. E também fui cuidadora, mas não dava permanentemente com ela, não é? Portanto, não é isso. Mas a dificuldade que era, e eu senti, eu acho que tentei transmitir um bocadinho isso quando contei a história, que é eu, profissional de saúde,
ter a minha mãe internada no meio da urgência do hospital e um sentimento de isolamento, de estar sozinha naquele momento, é uma sensação horrível, quer dizer, puxei um bocadinho, pronto, de algumas forças pessoais e que tinha, aquilo não foi fácil, e depois de tentar organizar a vida de maneira que eu pudesse cuidar dela e ter alguém que cuidasse, não é? E aí eu tive alguma dificuldade em lidar com o perceber que ela ia ficar incapacitada. Quer dizer, depois, e o esforço foi tentar que ela ficasse o menos incapacitada possível e tentar ser, fui um bocadinho exigente com ela em determinada altura. Mas também foi assim que ela, esteve com um AVC gravíssimo, conseguiu recuperar parte e o AVC foi aos 60 e ela faleceu aos 80 e muitos anos, portanto viveu, apesar de tudo, muito tempo. Mas e o cuidar é muito importante, que é no dia nós precisarmos de integrar, ela fazia parte da família, portanto toda a gente estava à volta, e há aqui uma coisa que disse em relação ao envelhecimento e que me tem preocupado muito, são os mais novos que não têm atenção a este processo de envelhecimento dos seus pais e dos seus avós. Há uma separação de gerações. Exato. Que eu acho que tem a ver com, muitas vezes, a própria educação, a forma como nós criamos os filhos. E eu tive a sorte, e isso aconteceu, que os meus filhos eram muito pequenos, mas sempre se habituaram a tratar que era da minha mãe, quer dizer, depois quando foi necessário partilharam. Normalizei o processo, quer dizer, e portanto ela saía de casa connosco, umas vezes a andar a pé, depois passou a andar de cadeira de rodas, às vezes era um bocadinho para ajudar, não é? Não era tanto a impossibilidade, e isso foi o processo normal da família, quer dizer, andámos todos ali à volta, tendo espaços próprios, que também precisávamos de ter alternativas. Eu não deixei de fazer a minha vida profissional e pessoal, obviamente que me limitou um bocadinho, e eu tenho que lhe dizer que ainda hoje, ao fim destes anos, eu às vezes ao fim de semana, quando tenho que sair, eu fico com a preocupação, tenho que telefonar. Já passaram muitos anos, mas isto fica muito, porque foram muitos anos, portanto a pessoa fica de facto... A rotina que é, eu tenho que saber como é que é, ao fim do dia, telefono todos os dias a saber como está. Mas esta preocupação com os mais velhos, e hoje temos uma notícia muito triste, não é? Num dos lares aqui da zona, e isso não é o caso único, infelizmente, e que é de facto nós cuidamos pouco, mas provavelmente temos que mudar a sociedade para que isto não aconteça. E temos que mudar a sociedade nos pequeninos. Isso é muito interessante o que está a dizer, que abre conversa a um tema que, de facto, nós gradualmente temos vindo a organizar a sociedade para criar essa cisão. Essa cisão não acontece por acaso. É o momento certo para refletirmos de novo sobre um restaurar deste cuidado intergeracional que parecia que era uma coisa do passado, que parece uma coisa retrógrada, mas que há uma sabedoria e há um equilíbrio nesse modelo. Eu acho que sim, quer dizer, e acho que isto, nomeadamente a nível de política e de políticas nacionais, se tem que, assim, nós não podemos internar todas as pessoas mais velhas em lares, nem em residências, por muito boas que elas sejam. Às vezes tem mesmo que ser, quer dizer, em determinadas alturas é muito difícil compatibilizar, mas tem que haver maior capacidade de aumentar a intergeracionalidade, portanto as pessoas respeitarem viver em família. Claro que às vezes a vida hoje é um bocadinho difícil, porque estão longe, porque a vida é correr de um lado para o outro, mas há momentos, e há sempre a capacidade de não perder o contacto, e isso tem que ser criado. Tem que se voltar a falar, quer dizer, as famílias são cada vez mais pequenas, não é? Portanto, hoje as famílias nucleares são muito pequeninas, quando havia muitos filhos, muitos netos, isto era tudo mais fácil. Hoje é menos, mas não se pode dizer, o meu problema está resolvido, que eu pus a minha mãe ou a minha avó numa instituição e eu já não tenho esse problema. Eu costumo perguntar, tu gostavas de ir para lá? Sim, e há que pensar no seguinte, nós estaremos no momento de recentrar a família nos mais velhos, no sentido em que eles também são o fio da memória, o fio da identidade da família. São. E há uma coisa engraçada, sabe que eu tive pai aqui há uma semana atrás, num debate sobre envelhecimento, e tinha duas partes, uma muito financeira,
portanto, era feita pelos financeiros, e a outra parte mais dos cuidadores, que éramos nós. Havia a União das Misericórdias e mais uns colegas que tratam e que tinham instituições. E aquilo que eu achei mais interessante, quer dizer, a conversa foi interessante, mas pela primeira vez, um jovem gestor de uma empresa, falou na possibilidade de os mais velhos, das formas muito cedo, e dos mais velhos poderem continuar a ser úteis à sociedade. E, quer dizer, esta questão do idadismo devia, quer dizer, não faz sentido. Eu também, e, portanto, a integração e de aproveitamento, aproveitar no sentido, de bom sentido, não é? Que as pessoas podem ter menos horas de trabalho, mas ainda são válidas para fazer outros tipos de atividade, e isso tem que ser mudado. Até porque nós, daqui a nada, não temos quem cuide de nós. Mas é muito difícil. Eu conto-vos uma história também engraçada, porque eu acho que está para pensar. No Natal eu fui às compras, como a maior parte das pessoas, e era tarde, eu fui a um centro comercial em Lisboa, e já eram 11 da noite, a correr de um lado para o outro. Faltava uma prenda. Entrei numa loja e pedi para comprar, disse, eu quero aquilo, porque era uma coisa que eu já sabia o que ia buscar. Quero cartão. E eu disse, não tenho cartão. Quero fazer. Eu achei que era melhor dizer que sim, que era mais depressa. Que eu queria mesmo. Quando eu dei a data de nascimento, ela olhou, a senhora, a miúda, era uma jovem, olhou para mim e disse, anda a esta hora na rua. Eu disse, qual é o problema? Até agora como é que vai para casa? Eu disse, vou no meu carro. Não vai no transporte público? Não, vou no meu carro, está estacionado no parque de estacionamento. Portanto, esta ideia de que uma pessoa com 73 anos não pode andar às 11 da noite a fazer compras... Isso é de facto um sintoma, e é um bom ponto para a nossa pergunta final na conversa, que é, falámos de estratégias individuais, eu deixava-lhe agora a pergunta num nível mais societal, se quiser. O que é que nós, como comunidade, devemos fazer mais para estar bem? Assim, eu acho que as comunidades em geral podem mudar muito, e têm mudado algumas coisas, não é? Criar espaços, criar ambientes, criar atividades onde as pessoas possam sentir bem a nível de todas as idades. Porque há aqui uma coisa que eu gostava de falar e não falei, até porque vinha a refletir nisso numa conversa quando vim para aqui, que é o problema do crescimento das crianças e da forma como... Porque aquilo que se faz sentir bem como adulto e como mais velho é tudo aquilo que é a sua experiência ao longo da vida. E nós hoje estamos a criar crianças muito pouco resilientes, muito habituadas a não ser capazes de lidar com a frustração, e isso vai repetir-se ao longo, já se está a repetir, ao longo da vida. E eu tenho que ser capaz de dizer que não a uma criança, e o não é não. Exato. É não. Eu não tenho que ralhar, não tenho que levantar a voz. Ela tem que perceber que eu lhe estou a dizer que não. E que quando é não mesmo. Não é, pois sim, coitadinho, ou Joãozinho, ou Manolinho, ou coisa parecida. E isso não existe hoje. Como coletivo, nós não lidamos bem com o conflito, então. Com a frustração? Não, mas porque depois não conseguimos lidar com a frustração. A frustração faz parte, o chorar e o rir. A frustração faz-nos tirar capacidade para depois ultrapassar as dificuldades que vêm a seguir. Temos que aumentar a resiliência. E a resiliência desenvolve-se. Isto é ao nível das crianças e, nomeadamente, as comunidades, isto para voltar ao tom das comunidades. Nós hoje podemos aproveitar muitos espaços, quer dizer, por exemplo, usar nos ATLs ou das coisas que não são escolarizadas formais para o desenvolvimento de algumas competências das próprias crianças da vida em sociedade e da vida delas próprias, portanto, os jogos, não ser competitivo. A competitividade é uma coisa, é um bocadinho às vezes difícil. Primeiro eles têm que lidar com o stress da competitividade e também não é muito saudável, embora nós possamos querer ser bons e para ser os melhores, mas não porque eu quero que o outro seja mau, não é? E isto tem que se desenvolver e pode-se desenvolver a nível da comunidade, quer em espaços em que as crianças possam, nos mais pequenos, desenvolver estes aspectos de parceria, de solidariedade para com os outros, de os envolver em atividades voluntárias, voluntárias de ajuda, quer aos interjovens, quer apoio aos mais velhos. E há algumas experiências interessantes, que é como se os jovens adotassem um mais velho que está em casa para o ir visitar ou para lhe telefonar, ou para o ir fazer as compras quando ele não pode ir. E isso pode-se desenvolver a nível das comunidades.
E os espaços, porque assim, eu se fizer algum exercício físico, e hoje há muita disponibilidade para isso, em termos de espaços, não é? Mas tem que se criar condições da própria comunidade. Nós estamos a focar muito nas comunidades, nas próprias autarquias, mas não por elas ou dando voz a associações, exemplos como vocês vivem aqui, esta vossa associação, que poderá ser o responsável no sentido de desenvolver algumas atividades que têm a ver com o bem-estar em momentos e criar outros espaços de arte das mais diversas formas, porque não é tempo perdido, é tempo ganho para o resto da vida e para eu poder ser mais saudável. E eu não tenho saúde física se não tiver saúde mental. E a saúde mental desenvolve-se, cria-se resistência para que eu possa dizer eu não estou a sentir bem, se calhar eu não quero entrar na depressão. Portanto, o melhor é eu fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, isto é um exemplo, não é? A doença mental não é só isto. Porque há muito do estar, poderá ser da forma de conviver, da forma de eu ter um grupo de amigos, de organização de um tipo de atividades, umas almoçaradas, uns piqueniques que se faziam muito, e que isso, a nível comunitário, pode ser. E as associações não governamentais são muito importantes para isso. Exatamente. Muito obrigada, doutora, por... aliás, com muita pena nossa, não temos tempo para mais, porque isto era uma conversa espetacular. Exato, e sem fim. Obrigada por ter vindo referir que cuidarmos uns dos outros e de nós próprios é muito importante, e por ter aceito também o nosso convite, mais uma vez. Só cuidamos bem dos outros quando também cuidamos de nós. Ou temos preocupação connosco, não nos podemos esquecer disso. Isso mesmo. O O2 está de volta para o mês que vem. Até breve.